Minecraft. Mais um vídeo aqui. Hoje um vídeo insano, o canal tá insano, a volta é insana. Vídeo segunda. Tô querendo aqui postar vídeo segunda, quarta e sexta. Hoje eu tô aqui querendo entrar com uma série que provavelmente vai sair muito, provavelmente vai sair toda semana. Que vai ser a tal da série Roubos Insanos. Essa série eu vou mostrar farms tops. Provavelmente ela vai ter mais de 10 minutos, então dá pra você, tipo, comer ou então assistir um videozinho só pra dormir, tá ligado? É um bagulho desse aí. Bom, vamos lá mostrar o primeiro farm. Eu cheguei aqui pra galera e pedi pra elas replays de farms. Então vamos começar. A galera ensinando aqui, ó. Galera só farmando, é mais de 250k. Bom, a galera que não sabe o que é farmar seria o que? Roubar recursos. E quando você vai farmar de bárbaro e arqueiras, o que é que você faz? Tipo, você tem que lançar os bárbaros primeiros, já que ele tem mais vidas, e as arqueiras por trás. Nesse caso aqui, eu não sei por que motivo ele lançou só os bárbaros, porque ele é um CV7 e essa vila aqui tava muito fácil, mas o bom fazer é você lançar um pouco de bárbaros na frente e arqueiras por trás. Por quê? Porque o bárbaro tem mais vida e aguenta mais dano. É o mesmo caso do gigante. Você primeiro lança o gigante, depois o resto das tropas, entendeu? Que distrai as defesas, tá ligado? Bom, ele conseguiu dar um PT. Ó, não sobrou mais nenhuma vila. Deu um PTzinho aqui. 100%. Vamos para o próximo agora. Hoje eu cheguei pra galera, tem um canal aí. Quem tem farm top aí, manda, que eu vou botar lá no canal. Ó, esse aqui, ó. O Vingança do Céu. O nome bem criativo, tá ligado? Ele usou os gigantes nessas estratégias. O bom mesmo é farmar de bárbaro e arqueiros, que você... tipo, você vai ter menos custos, tá ligado? Você vai utilizar menos recursos para fazer tropas. Mas você pode botar alguns gigantes para distrair defesas. O que ele fez? Ele atraiu pro canto. Ó, primeiro, qualquer ataque, você primeiro veja se tem tropa no castelo. Porque se sair mago ou valquíria, seu ataque tá lascado. Você lançar seus gigantes, se sair mago ou valquíria, ó, você pode tomar no cu mesmo. Você já era, perdeu. O que é que ele fez? Ele lançou as tropas lá no meio e depois matou e ocorreu o ataque. Ó. Você vê que ele lança os gigantes primeiro para distrair a defesa de destruí-las, depois os quebra-muros quando as defesas já estiverem distraídas. Lançou uma fúria, porque aqui tem uma torre do mago aqui no cantinho que atrapalha muito o farm porque ela bate em área. Lançou uma fúria para acelerar os gigantes, para destruir logo ela. E depois o bagulho foi louco, doido. Os gigantes só foram destruídos aqui, ó, lançou uma curazinha. O importante infelizmente nesse ataque eu posso dizer que ele lançou os feitiços um tanto quanto errado. Porque ó, você vê aqui na área que ele lançou os feitiços para onde o gigante estava, não onde ele ia. O bom é lançar feitiço aonde ele vai, tipo, porque se você lançar onde ele tá, ele vai sair facilmente do raio do feitiço. Mas se você lançar onde ele vai entrar no raio do feitiço. Ou seja, ele vai conseguir pegar muito mais a cura e a fúria, tá ligado? E depois ele foi prosseguir no ataque e roubou tudo, né? Ele tem mago 6 aqui, mago 6 é forte pra caramba. Roubou tudo. Esse aí foi PT, não tem nem dúvida. Só tá faltando essa gabaninha aqui e vamos para o próximo. Vamos ver aqui agora, ó, aqui é o Gaspa. O Gaspa já é um velho amigo aí de Clash. Eu já fui pra 3 clãs com ele. Acho que desde o início do ano que eu tô jogando com o Gaspa. Ele é um amigo top. O farm que ele fez aqui, ó. Ele tá treinando aqui a estratégia de rogues. Mas tipo, você pode ver que tá tudo nos coletores e um pouco aqui nos armazéns e nos armazéns. Mas como ele estava treinando, podemos considerar um farms.
porque ele estava treinando, tá ligado? Se ele tivesse com bárbaras e arqueiras ou gigantes, bárbaras e arqueiras, ele teria roubado tudo. Vamos aproveitar aqui que eu tô com a oportunidade e já vou ensinar a estratégia de rogue. Tipo, não, eu vou deixar o ataque prosseguir e depois eu faço um vídeo específico ensinando como atacar com rogue. E por incrível que pareça, se eu não me engano, ele deu um PT de rogues level 2. Assim, eu não aconselho atacar com rogue level 2 porque se aparecer uma bomba GG doido já era. Seu ataque vai pro lixo. Eu aconselho assim a partir do 4, do level 4. Mas claro que se você pode fazer uma combinação boa, se você ter certeza que ele não tem uma bomba GG, aí quase que o gigante, que os rogues dele morriam. Por pouco. Mas se você souber que não tem bomba GG, você vai sair com as curas. E aí seu ataque vai proceder bem. E depois que ele destruir todas as defesas, o bom de ataque de rogue é porque depois de destruir as defesas já tá tudo garantido. A não ser que o tempo acabe. E depois ele só foi roubando tudo. Os próprios rogues faz o próprio serviço. Pra quem não sabe o que é rogue, é corredor. A galera tá insana hoje, viu? Só tô vendo farm top aqui. Vamos ver o próximo. Ó, fiz esse farm aqui. Só que tipo, eu tava na intenção de elixir porque eu tô querendo o Parker pro nível 6. Então eu tava na intenção de elixir e nem liguei muito pro ouro. Eu fui fazendo que nem eu disse pra vocês, ó. Primeiro lança bárbaros e depois arqueiras. Um pouquinho de nada de bárbaros e arqueiras. Aqui eu já lancei mais porque tinha mais. E aí eu fui roubando aos poucos aqui. Eu lancei tudo porque eu queria pegar essas. Você pode ver que tava tudo aqui nas brocas e nos coletores. E a rainha foi pegando e 400k, né? Não foi muito bem em ouro, mas foi bem elixir. Mas vamos pro próximo aí. Próximo aqui dele foi insano, velho. Olha esse aqui do Leonardo. Pô, Leonardo, meus parabéns aí, viu, você. Tá merda, que farm top, doido. Aqui, ó. 500k de elixir 300. Claro que não foi tão bom em elixir como foi como ouro, mas claro que foi top. Ele fez a mesma coisa que eu disse aqui pra vocês. Primeiro um pouco de bárbaros, depois umas arqueiras por trás. Para os bárbaros distraírem e pá, não sei o que lá, ok. Ó, depois que você faz isso, pô, e ó, uma coisa que muita gente não sabe é o seguinte: quando é que eu vou saber que o coletor tá cheio ou não? Ó, tá ligado esse aqui, ó? Esse aqui cheio de ouro, sem ser o carrinho, o potezinho do carrinho. Quando ele tiver cheio de ouro, velho, ataque aqui vai tá cheio na hora. De elixir negro não tem esse pote aqui em cima dele. Se ele tiver cheio, ataque que vai estar cheio de elixir negro. E o coletor de elixir, quando você vê o tubo todo rosa, aquele tubo no meio dele, é porque ele tá cheio, ataque que vai ser, você vai roubar bem. Aqui os coletores estavam cheios, mas ele não conseguiu roubar tudo, infelizmente. Mas ele roubou bem, ó, quase 500 mil aqui, ó. Roubou quase tudo, na verdade. Ó, e resultou nisso, 490 mil de ouro, 295 mil de elixir e 450 de elixir negro. Vamos pro próximo aqui, galera. O próximo é de novo do Gaspa. O Gaspa é insano mesmo. Ele tava treinando aí, achou uns farms tops. Ele me mandou aqui porque ele sabe que eu tenho um canal e pá. Isso aí, vamos pro o replay do Gaspa. Eu não consegui melhorar a qualidade tanto pra ficar igual a minha. Eu tentei ao máximo melhorar, mas não deu. Mas vamos que vamos, é um farm de 500 mil. Você viu que o Gaspa já tinha me mandado um ataque de 300 e agora de 500. Ele tá treinando a estratégia com rogues, né? Que como eu já falei,
Depois eu faço um vídeo específico, se vocês quiserem, de como atacar com rogue. Porque eu até que sei um pouquinho atacar com rogue. Olha aqui, ó. Ele me mandou esse vídeo aqui. E o ataque foi correndo de boa, velho. Eu não sei como é que ele teve tanta sorte assim de não encontrar nenhuma bomba GG, tá ligado? E geralmente tem... A maioria dos Lagiotes hoje em dia é anti-rogue ou anti-go-wipe. Tipo, e não achar uma bomba GG em um Lagiote é muito difícil. Eu não sei como é que ele escapou. E depois ele só lançou o Rei Bárbaro dele aqui com o poder dele. E pronto, velho. Foi roubando tudo aí, insanidade total. Hoje os farms estão insanos, velho. Cada farm insano que, ó, cê é louco, hein, cachorreiro. Aí depois fui correndo pro PT, né? Claro, e PTzinho aqui, né? Que resultou em 538k de ouro, 571. Foi um farm insano. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistirem até aqui. É nóis. Não se esqueçam de inscrever, porque ajuda. Claro que ajuda, né, caralho? Deixa o like, porque isso sim ajuda pra caralho. Compartilhem essa nova série aí fodona do caralho, que vai ter um vídeo pra porra, porque eu farmo toda hora, então eu vou gravar vou pedir replay pra galera. E vai ser insanidade total. Isso aí. Até o próximo vídeo, sexta-feira. É nóis. Falou!